Hoje nós temos uma convidada super especial aqui no Sem Limites, Bispa Gisela de Jesus, vai falar um pouco sobre a feminilidade e a fé, o papel da mulher cristã. Então, solta a vinheta, vamos começar o Sem Limites de hoje. Daí está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. E o programa de hoje, como eu disse, a gente tem uma convidada super especial, está aqui com a gente, Bispa Gisela de Jesus. Seja bem-vinda, Bispa. Obrigada, queridos. Estamos aqui juntos novamente. Eu estou muito feliz, muito honrada de falar nesse programa aqui com vocês. Joia. E minha esposa, Bispa Camille, também, sempre com a gente, né? E hoje a gente vai falar o tema até sugerido pela Bispa Gisela, que é a feminilidade e a fé, né? Como que a mulher, ela exerce o seu papel de fé. E eu já vou começar dando um dado interessante aqui, né, Bispa? Sempre que a gente está num culto, num congresso, a presença feminina é sempre maior, né? O congresso de mulheres na igreja lota, falta vaga. O congresso de hoje a gente custa a encher, às vezes, 30% da igreja, né? O que acontece que a mulher é tão ativa assim na sua fé? É que a mulher, o ser humano mulher, ele tem uma constituição diferente, né? Então, nós temos órgãos a mais, o nosso cérebro é diferente, tem um funcionamento diferenciado, né? Então, a habilidade, uma das habilidades da mulher é a comunicação social. Então, se você quer que alguém saiba de alguma coisa, dê uma missão para uma mulher para que ela conte essa alguma coisa. Se chegou na mulher, vai chegar para todo mundo. Isso não é fofoca, né? Não é fofoca. É uma habilidade social muito grande que a gente tem de comunicar. A mulher gosta de falar. Falar, comunicar. Expressar, né, Bispo? De colocar para fora. Isso. Não importa como que seja, mas a mulher é um ser falante, literalmente. Muito mais que os homens. E aí, para levar a mensagem do Evangelho, a mulher Então, é um portador maravilhoso, né? Olha, a Bíblia fala que a primeira pessoa a ver Jesus foi uma mulher, né? Sim. Ressurreta. Vai, diga aos meus amigos e que eu vivo. A mulher samaritana, né? Jesus fala com ela ali, tem aquele dia, daqui a pouco ela volta com a cidade inteira. Toda. É uma capacidade, Cristiano, é uma capacidade, assim, dada por Deus ao ser humano mulher, para ela realmente comunicar. Então, nós somos excelentes comunicadores. Deus nos fez assim. Fazer o quê, né? Bom, né? Os discípulos precisaram do Espírito Santo, né, para poder convencer. A mulher nem precisou do Espírito Santo ali, né? Ela já foi lá, já trouxe todo mundo, já apresentou Jesus ali para todo mundo. A gente tem uma força absurda na comunicação, habilidade social, é incrível. A inteligência emocional da mulher, ela é diferenciada, né, para comunicação, relacionamento, né? Já que a gente está falando nesse assunto, né, Bispo, comunicação. A gente sabe que hoje tem muitas denominações que não aceitam as mulheres no púlpito, né? Uhum. E a Bíblia não fala Será assim. que são muitas mesmo? Eu acho que cada vez menos, né? Assim, Pode não falar, mas existe o preconceito, existe resistência. Sim. Né? Hoje todo mundo acostumou, mas eu acredito que realmente existe uma resistência, e pasme, até da mulher com outra mulher. Eu acredito nessa resistência, sim. Eu acho que essa é maior ainda do que, como você diz, das mulheres, do que pelos próprios homens. Porque antigamente nós não víamos... Só abrindo parênteses aqui, cara, já aconteceu comigo muitas vezes. Chegar uma mulher, eu falo, vou indicar uma pastora. Mas não tem um pastor, não tem, né? Então, daí assim, querida, mas é uma pastora quem vai te atender, viu, amiga? Né? Deixar isso bem claro, específico para ela, porque as irmãzinhas estão assistindo na igreja, né, Bispa? Exatamente, vê um pastor de 2 metros. Bispo, entendeu? Eu falei, minha filha, calma. Mas não é nem esse caso. Eu acredito que aconteça esse caso, mas... Sim, mas
Mas é por causa mais raro, né? É mais tradicional, vamos falar assim, da tradição. Isso. As pessoas tinham o hábito de ver um padre, né, de associar aquela imagem a um padre, a um pastor. Então, assim, a gente viu que de alguns anos para cá teve uma crescente, né, no meio feminino nas igrejas. Falar assim, de púlpito mesmo, falando, de pastoras, de mulheres pregando, muitas mulheres despontaram nas redes sociais, fizeram nome, né, tem feito o seu nome. Muitas mulheres se despontaram, apareceram no meio gospel, apareceram cantoras novas. Então, assim, a mulher, ela está ocupando o espaço que muitas vezes, eu acredito que até a própria mulher tenha deixado um pouco de lado. Vamos falar assim. Né? Mas isso é uma mudança da igreja ou da sociedade? Eu acho que é uma mudança da sociedade, né? A mulher ocupar outros papéis que ela não ocupava antes, né? E acabou chegando também na igreja. Tem isso daí, a questão cultural, essa facilidade que a mulher tem hoje de estar em todos os ambientes. Eu acredito que o primeiro lugar da mulher é a sua casa, é o seu marido, são os seus filhos, né? Esse é o primeiro lugar da mulher. A mulher tem que lutar para preservar a sua casa. Então, quando você não é casada, você tem mais liberdade. Mas quando você constrói a sua família, eu estava ouvindo um irmão falar que a mulher é muito responsável pela prosperidade da sua casa. E ele usou aquele texto de Provérbios que fala que a mulher inteligente, ela constrói a casa, a mulher sábia, mas a tola, a vazia, a fútil, ela destrói a casa com as próprias mãos, né? Então, a mulher, ela tem um lugar de construir a sua casa. E ninguém constrói uma casa sendo ausente. Então, tem essa questão da facilidade que a mulher encontrou, já tem, como consequência de toda uma revolução, né, pelos direitos da mulher, né? O que não são ruins os nossos direitos, né? Só quando tem o exagero, né? Porque aí sempre tem aquela turma do exagero, né? É isso, entendeu? A mulher tem muita facilidade hoje, mas ela não administra bem essa liberdade ainda. Ela cai em extremos. Se a gente for falar sobre isso... Não, até eu ia perguntar, bispa, porque como foi a senhora que sugeriu esse tema, né? E acabou que eu já comecei fazendo uma pergunta aqui. Era nesse sentido mesmo a ideia? Qual que era a ideia da senhora de trazer esse tema, a feminilidade e a fé? O feminismo levantou uma bandeira para defender os direitos da mulher. Porém, com uma mão entregou um bom resultado, nós votamos, né? Começou assim, né? O direito das sufragistas, queremos votar, ótimo, perfeito. Direito à herança, perfeito, né? Mulher tem alma, né? Perfeito. Porém, o que aconteceu? A mulher, ela de alguma forma, ela entendeu que precisava de uma força masculina para prevalecer num mundo de homens. E aí a gente se perdeu, porque a mulher, ela tem a força feminina. Então, dentro da minha força feminina, eu posso prevalecer no mundo que é dos homens, no sentido de todos, né? Então, quando a mulher perdeu a mão, ela partiu para a masculinização da sua pessoa. Homem tem que ser masculino, mulher tem que ser feminina. Se impor, né, Bispo? Eu vejo que aconteceram dois movimentos, né? Então, a mulher querendo ocupar um espaço que era justo dela ocupar, ela pensou então eu tenho que me masculinizar para alcançar esse espaço, senão eu não vou conseguir, eu não vou ter força. Foi por aí. E também, ao mesmo tempo, vamos feminilizar os homens, vamos desconstruir o homem para que, né? Só que foi um remédio que passou um pouco da medida, né, Luísa? A mulher feminina, ela faz o seu marido ser mais masculino. Então, a minha feminilidade promove a masculinidade do meu marido. Agora, se eu me colocar no mundo com uma força masculina, eu enfraqueço meu marido.
Porque se eu tomo as decisões, eu que decido tudo, eu que sou a provedora da casa, eu que tomo as rédeas, o que eu estou falando para o meu marido? Você não é capaz, você não pode. Isso acontece dentro da igreja, né? Pastoras, líderes que desacreditam o marido, né? Ele não faz nada direito, então, faz tudo essas errado. piadinhas, elas são malignas, sabe? Ele é devagar. É devagar. À frente, Nossa, ele não vai. Isso. Então, a mulher foi por esse lado do exagero nessa questão, né? Força masculina para prevalecer e também um outro extremo. Eu sempre digo o seguinte, que a tua qualidade também é o teu defeito. Então, se você é uma pessoa bondosa, se você passar do ponto, as pessoas não te respeitam. Foi muito bonzinho demais, as pessoas começam a abusar de você. Aí, uma pessoa extremamente objetiva, isso é perfeito. Do outro lado, ela é agressiva. Então, a sua qualidade em excesso, né? Tudo que é sem equilíbrio, né? Os nossos excessos nos destroem. Então, a mulher também foi para um outro excesso. Qual? A vulgaridade. Bandeiras da mulher defendendo a mulher, o que ela faz? Tira a roupa. Ah, eu não sou objeto. Se comporta como um objeto. Se veste como um objeto. Toda mulher que apela para a sensualidade atrai um homem cafajeste, rasgando o verbo. A mulher feminina atrai um homem de valor. Ela quer respeito, mas não se dá ao respeito. Depois falar, né? Meu corpo, minhas regras, né? O que eu vi, isso não quer dizer que eu tô com segundas intenções. Mas, gente, pera lá, né? Existe um contraponto aí. Quer uma coisa mais agressiva para a feminilidade da mulher do que lutar pelo direito de matar o filho que gera? O aborto eu acho que é um dos mais absurdos das pautas muito agressivo, defendidas pelas feministas. Muito agressivo. Porque é a mesma turma que defende as pautas ambientais, por exemplo. Vamos preservar a tartaruga, então não vamos usar canudo, né? E ao mesmo tempo quer matar uma criança no ventre que Exatamente. Tem coisa mais antinatural do que isso? Então a mulher, ela passou a ignorar os seus sentimentos, as suas emoções e a sua constituição. Nós somos XX, acabou. E muitas estão chegando à conclusão de que elas chegaram naquela posição que elas almejavam, sonhavam, achavam como um ideal, mas quando chegam lá, veem que o vazio continua, né, mesmo? Que não era aquilo ali, né? Não adianta ter só dinheiro e status social. Você tem que ter bem-estar, você tem que preservar a sua feminilidade, preservar os seus valores, entender as diferenças. A guerra entre os sexos, ela é desinteligente, né? Ninguém prevalece nessa guerra, né? Só traz destruição para os filhos. Então, a mulher, ela precisa ouvir que está na hora de voltar para o seu lugar. Um lugar de feminilidade, comunicação social, cuidar da sua casa. A Bíblia fala que as mulheres maduras ensinem as mulheres mais novas a serem o quê? Aí a mulherada morre. Boas donas de casa a cuidarem dos seus maridos. Tem gente que é horrorizada com isso aí, né? Exatamente, eu estou aqui causando, mas é a palavra de Deus, não sou eu. A mulher, ela estressa, envelhece, enruga, perde todo o ácido hialurônico que investe, porque fica num lugar de homem. Mulher quer assumir o papel que não é o dela, né, Bispo? Pra quê? Ou então quer brigar muitas vezes. E tudo isso que a gente está falando aqui não é uma ideia nossa, é o que Deus estabeleceu na Bíblia, na palavra, né? Isso. Deus, ele deu um propósito para o homem, um propósito para a mulher, deu uma missão para o homem, deu uma missão para a mulher. E a harmonia vem quando cada um entende o seu papel e trabalha junto, né? Isso. Enquanto um quer ocupar o papel do outro, quer ocupar o lugar do outro, que tem muito homem omisso também, né, Bispo? Então, essa questão que ela falou, homem devagar, né? Então, a pergunta inteligente aqui seria: você que é uma mulher proativa, dinâmica, como lidar com um marido que é mais passivo? Essa é a boa pergunta. Sim. Não é? Sim. Como que a gente lida com isso? Como que eu vou deixar meu marido no lugar dele,
não vou invadir o espaço, deixa mas o marido também como cabeça, mas também que a não Bíblia vou diz, né? O homem é o cabeça, tá? Ok, Jesus, o homem é cabeça, mas essa cabeça não está pensando, vamos falar assim, né? Porque eu que estou tomando todas as decisões, eu que estou fazendo tudo, ou seja, realmente. A mulher, a minha dica é: não faça o que o seu marido precisa fazer. Porque se você entrar nesse lugar, você estará incentivando o seu marido a fazer menos sempre. Então, se não foi feito por ele, não faça. Aí muitas mulheres, mas bispa, se ele não fizer, eu vou ficar esperando, vou ficar sentada, vou morrer esperando. Não! Quando você toma uma decisão de não ser masculina, né? Eu não serei masculina. Eu sou mulher. Eu não vou, porque o meu marido não é proativo dentro da minha cosmovisão, não é porque ele não tem essa proatividade que eu tenho o direito de tomar o lugar dele e fazer por ele. Então, quanto mais você fizer pelo seu marido no lugar dele, como se você fosse o marido da casa, menos o seu marido terá iniciativa. Agora, vamos dar um exemplo assim clássico. A lâmpada queimou. Exemplo simples. Amor, troca a lâmpada. Amor, troca a lâmpada. Já passou uma semana, né? 2, 3. Aí você vai lá e troca a lâmpada. O que você fez? Você confirmou para ele que ele não precisa trocar a lâmpada. Ou então você chama um marido de aluguel, né? Uma pessoa que vai lá na sua casa para trocar a lâmpada. É que eu estou dando um exemplo mecânico, mas você tem que colocar isso no sentido como uma metáfora. Então, se o seu marido não toma uma decisão em relação a um filho, numa decisão importante de uma questão familiar, e você toma a frente do seu marido e você toma aquela decisão, você está dizendo para ele, tá vendo? Se eu não fizer, você não faz. É isso mesmo. Não, e tem muita mulher que assim, tira o lixo para mim, aí o marido demora 10 segundos, ela já vai lá e tira, né? Ela não tem a paciência de esperar, Deixa, né, o lixo chegar até o teto. Sabe por quê? Quando o mal se torna excessivamente ruim, as pessoas mudam. Sim. Então, se você rouba a responsabilidade do seu marido e age na frente porque você não tem paciência, porque ele não tem o seu time, você está colaborando para o seu marido ser um banana. Não faça isso. O texto que a Bispa Gisela citou aqui, para quem tem curiosidade de ver na Bíblia, tem gente que tem que ir lá e abrir a Bíblia. Não, tem que mostrar. Para ver. É Tito, no capítulo 2, do 3 até ao 5. Né? Então fala quantas mulheres maduras ou idosas, na minha tradução aqui fala idosas, Eu né? não falo idosas. Maduras, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Está na Bíblia. Está na Bíblia, exatamente. Isso é bíblico, é de Deus isso, viu, gente? Aí tem aqueles que vão dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens na época de uma sociedade machista, mas é a palavra de Deus, a gente tem que lembrar disso, né? A Bíblia ela foi inspirada por Deus. E do mesmo jeito que a Bíblia tem essas ordens para a mulher, também tem as ordens para os homens, Exatamente. né? E a gente sempre incentiva os homens a cumprir aquilo que a Bíblia ensinou. O principal de todos é você tratar a sua mulher como Cristo tratou a igreja, como Cristo amou a igreja, né? Mas vamos já chamar o primeiro vídeo da internet? Vamos assistir. A mulher, ela precisa preservar a sua casa, entendendo que parentes, amigos, pastores, líderes vêm em segundo plano. Em primeiro plano vem Deus, obviamente, e depois o marido, os filhos, ela mesma. Então você precisa preservar a sua casa. Sogra, mãe, nora, amigos não podem ter um peso maior na sua vida. Mulher, você precisa ser a rainha da sua casa. Esse lugar só pode ser ocupado por você. Um exemplo de como a sua casa pode ser invadida
por parentes e amigos é quando você não coloca limites. Todo mundo entra na sua casa o tempo todo, o dia inteiro. Você não tem um fim de semana livre, você não tem uma semana tranquila, porque as pessoas têm muito acesso. Mulher tem que ser rara e precisa tornar o ambiente da sua casa raro. Quando eu digo isso, eu digo valorizado. Então, nós temos que convidar as pessoas e não apenas permitir que elas entrem nas nossas casas qualquer dia, qualquer hora, o tempo todo, porque isso desgasta, querendo ou não, isso desgasta as amizades e desgasta em família. Olha aí, que dica boa, hein? Maravilhoso, amei, concordo com tudo. Miss, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a senhora começa a trazer esses ensinamentos, eu acredito que no primeiro momento dá um choque na mulherada, né? Dá um choque. Aí vamos de novo, tem aquelas mais extremistas que já rejeitam ali aquele pensamento e até criticam, mas tem aquelas que, peraí, deixa eu pensar aqui. E começa a pôr em prática, né? Você já teve casos de pessoas que chegaram até você e a senhora começou a ensinar esses princípios e a pessoa hoje é grata, ela fala, poxa, minha vida mudou, porque eu entendi que eu estava vivendo um papel que não era meu, eu estava carregando um fardo que não era meu e por mais que eu achasse que isso ia me fazer feliz, não estava me fazendo feliz e agora eu voltei para o equilíbrio e estou vivendo uma vida plena. Muitas mulheres falam isso para mim, que não pararam para pensar sobre como que os conceitos e os valores mundanos haviam afetado o exercício da sua fé e a sua feminilidade na igreja e como ser humano, mulher dentro do mundo. Porque é meio que uma lavagem cerebral que o mundo faz, né, Bessa? E a pessoa nem percebe, né? Ela vê uma propaganda, ela vê uma novela, ela vê uma rede social e aquelas ideias vão sendo implantadas ali na pessoa de uma forma muito bem arquitetada. A gente que entende um pouco consegue enxergar, né? Mas a maioria das pessoas não consegue enxergar isso, né? Assim, os valores do mundo, as mídias são... Essa geração Z é movida, né, na tecnologia. A partir de 1990 e alguma coisa para frente, essa geração Z é muito influenciada, porque nasceram já com o YouTube, nasceram com as mídias, né? Então eles são muito antenados e eles receberam uma carga maior, né, de influência sobre o pensamento secular, sobre a questão humanista, sobre o feminismo. Então eles são cristãos, mas têm um pensamento secularizado. Então já não sabem mais separar o santo do profano, o certo do errado, o mal do bem. Então nós estamos aqui para isso. Que é uma coisa também que é bíblica, né, Bessa? O apóstolo Paulo nos alertou que no final dos tempos muitos iam rejeitar a sã doutrina, né? Justamente por causa dessa mistura, né? A pessoa vem do mundo com aqueles conceitos que foram implantados ali e ela se depara com a palavra de Deus, aí começa a ter um conflito. E eu já vi muito isso, que a pessoa ela quer Jesus, ela quer o Jesus Salvador, mas não quer o Senhor, né? Aquele que vai mudar a vida dela, aquele que vai colocar novos princípios. Isso é muito comum de acontecer hoje em dia, né? O cristão, ele precisa entender que ele é movido por valores e princípios da palavra de Deus, né? Por isso que Jesus, ele disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele orou por nós, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, quem Jesus é transforma quem eu sou. Então a gente precisa passar pela transformação de quem Jesus é para se tornar uma nova criatura. Então quem Jesus é, muda quem eu sou. Isso. Então eu não posso aceitar apenas Jesus como aquele que me perdoa. Como você disse, eu tenho que entender que Jesus, ele é o Senhor, ele é a palavra que se fez carne, ele é a verdade. Se ela me contraria, hoje, problema meu, eu que me adapte, né?
Então, isso aí. Agora as pessoas querem adaptar Jesus ao modo delas de pensar, né? Camille, tem um livro aí para você indicar aí para o pessoal? Como hoje nós estamos falando sobre esse assunto, né, da feminilidade, tem aqui o livro da Bispa Lúcia Rodovalho, A Cura da Alma, né, conquistando o seu amor próprio e autoestima nos relacionamentos sábios. Então, você que quer adquirir, né, tudo sobre esse assunto, saber mais, se conhecer a si mesmo, entre na SBE e adquire o seu livro. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. O movimento machista e o movimento feminista é uma guerra maligna entre o homem e a mulher. Assim como Deus fala, morra por sua mulher, Deus fala para a mulher, honre o seu marido. Eu honro aquele que pode morrer por mim. Um homem que morre por mim merece a minha honra. Olha aí, né, a Bispa falando sobre esse movimento, né, tanto a questão do machismo, que realmente tinha os exageros que precisavam ser combatidos, né, são as conquistas boas que a gente falou, né, Bispa, mas não pode chegar nesse exagero. Bispa, a gente já está caminhando aqui para o final, qual que é o recado, assim, que a senhora gostaria de deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo, né, estão vendo o programa, dá um recado aí para elas. Amigas, mulheres, sejam femininas, exalem feminilidade. A Bíblia diz que os vestidos da mulher são a força e a dignidade. Nós prevalecemos pelo caráter. Então, a mulher ela tem 3 opções: ser elegante, ser sábia ou ser elegante e sábia. Eu quero ser elegante e sábia. Então, mulheres, ó, pega aí essa dica, né? Camille, quer acrescentar também alguma coisa? Não, concordo com a Bispa, porque hoje, infelizmente, né, tudo virou empoderamento feminino, né? Até o que não é virou, acabou sendo. Então, assim, essa palavra, né, às vezes é até meio perigosa, né, Bispa? Empoderamento Eu já feminino, nem uso né? mais. Então, já nem uso mais. Mas a mulher, né, tudo que a Bispa falou, né, e acrescentando, né, modéstia, né, Bispa, também, que é uma coisa que a mulher tem que ter dentro de si. Isso, seja mulher, no verdadeiro sentido da palavra. Mulher. Eu lembrei aqui do pastor Cláudio Duarte falando, né, que as mulheres estão orando pedindo um homem bonito, inteligente, rico e de Deus, né? Aí ele falou, ó, o homem ou ele é bonito ou ele é inteligente. É difícil achar um homem que é os dois, bonito e inteligente. É muito fácil achar um feio e burro, né? Com as duas características ruins. Mas bonito e inteligente é mais difícil de achar, né? Só minha esposa que achou um, né, amor? Eu sou uma santa, Bispa. Essa é a verdade. Eu sou uma santa. Eu vou direto pro céu sem escala. Mas para que eu não disse a verdade, né? Gente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a presença da Bispa Gisela. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente, né? Prazer, alegria. Você que está aí pelo YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve aí no nosso canal, você ainda que não é inscrito. Você quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar a igreja com o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final. Que Deus te abençoe. Fique na paz.